Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 29 de janeiro, continuamos então nossa reflexão bíblica com o livro do Apocalipse. Hoje nosso texto é o capítulo 18, versículos 9 a 19. A sociedade injusta desaparece mediante o anúncio profético do Evangelho, pois ele é o desmascaramento dos ídolos que a sustentam. Por isso, depois de mostrar a destruição da cidade idolátrica, o Apocalipse faz ver quem é que perde com sua destruição. Os donos do poder político, os reis, os donos do poder econômico, os mercadores e os donos da propaganda da mentira, todos os pilotos e navegadores. Esses três grupos são os poderosos que vivem às custas da opressão política e da exploração econômica do povo, construindo para eles a grande cidade que defende e preserva os seus privilégios. Que nós possamos então abrir nossos corações para este momento orante com a palavra de Deus. Façamos então a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos faça sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, é o capítulo 18, versículos 9 a 19. Capítulo 18, versículo 9 a 19. Quando virem a fumaça do incêndio dela, os reis da terra, que com ela se prostituíram e se entregaram à luxúria, vão chorar com ela e se lamentar. Ficarão de longe com medo dos sofrimentos, dizendo: Ai, ai da grande cidade de Babilônia, cidade poderosa, porque em uma hora apenas veio o seu julgamento. E os mercadores da terra choram e ficam aflitos diante dela, porque ninguém mais compra as mercadorias deles. Carregamentos de ouro e prata, de pedras preciosas e pérolas, de linho e púrpura, de seda e escarlate, de todo tipo de madeira perfumada, de objetos de marfim e de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, cravo e especiarias, incensos, mirra e perfume, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vidas humanas. As riquezas que você desejava se afastaram de você. Todas as coisas luxuosas e elegantes desapareceram de você e nunca mais serão encontradas.
Os mercadores que vendiam essas coisas e se enriqueceram às custas dela vão ficar olhando de longe, com medo dos sofrimentos, chorando cheios de aflição, e vão dizer: ai, ai da grande cidade vestida de linho puro, púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora apenas tanta riqueza ficou abandonada. E todos os pilotos e navegadores, marinheiros e demais pessoas que trabalham no mar ficaram olhando de longe. Ao verem a fumaça do incêndio, gritavam: que cidade havia igual à grande cidade? E jogavam pó na cabeça, chorando, cheios de aflição e dizendo: ai, ai da grande cidade de muita riqueza, com quem se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, porque em uma hora ela ficou abandonada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os primeiros a lamentar a queda da Babilônia são os reis da terra, os donos do poder político. O texto recorda o que já dissera. Eles se prostituíram com ela e participavam do seu luxo. Os gananciosos de poder se encontram todos no mesmo lugar e com o mesmo objetivo: conseguir mais poder. No tempo do Apocalipse, a capital do império exercia sobre os poderosos o fascínio do poder sem limites. Mas a profecia desmascara essa busca, fazendo ruir a sociedade fundada na concentração de poder. Resta aos poderosos lamentar a perda. Notemos que eles ficam de longe e lamentam a perda do poder. Ficarão de longe com medo dos sofrimentos e dirão: ai, ai, a grande cidade! Ó Babilônia, cidade poderosa, uma hora apenas bastou para seu julgamento. Os que buscam o poder pelo poder não se solidarizam na hora do sofrimento. A busca do poder é o oposto daquilo que o reino de Deus propõe. O poder pertence exclusivamente a Jesus e a Deus. Quando Deus delega seu poder a pessoas, é para que elas o exerçam como serviço em favor da justiça e da solidariedade. O poder acumulado gera a morte do povo. O segundo grupo que lamenta são todos os mercadores, os donos do poder econômico. No tempo do Apocalipse, os reis da terra e os mercadores formavam grupos bem distintos. Em nossos dias é comum perceber que quem detém o poder econômico é ao mesmo tempo dono do poder político. O texto descreve detalhadamente o mercantilismo da ganância econômica. Metais preciosos, pratas, vestidos, objetos, perfumes, produtos da terra, armas, traficando com a vida humana como coisa banal, os escravos, a vida humana ameaçada. De acordo com os textos da época, 90% do que se produzia no Império era canalizado para Roma, a capital. Isso era feito pelos mercadores que estipulavam os preços de acordo com os interesses da classe, causando a morte do povo que produzia, mas não tinha acesso aos bens que sustentam a vida. A ganância do ter acumula tudo nas mãos de uma minoria, pervertendo o projeto de Deus, que estabeleceu os bens da criação para todos. Os gananciosos do ter não receiam comercializar pessoas e suas vidas, gerando a morte do povo. Os comerciantes também ficam à distância e lamentam a perda da riqueza. O distanciamento e a lamentação dos comerciantes gananciosos contrastam com o projeto de Deus, que é a partilha solidária dos bens que Deus destinou a todos. No tempo do Apocalipse, o mar Mediterrâneo era uma grande estrada que conduzia a Roma 90% de tudo que se produzia no Império. Os pilotos e navegadores transportavam o fruto do suor de todos. Além disso, por onde passavam, eram os propagadores da ideologia que mantinha em pé a sociedade opressora e exploradora. Vendo que Deus desmascara a sociedade corrupta mediante a profecia, também eles ficam ao longe, lamentando a perda da riqueza. Comparando a exclamação dos pilotos e navegadores com a exclamação da terra inteira do capítulo 13, versículo 4, que dizia: quem é como a besta
e agora fala quem era igual à grande cidade, fica claro que são eles os que fazem a cabeça do mundo inteiro. Em outras palavras, com a propaganda mentirosa, eles levam o povo a engolir a dominação política e a exploração econômica imposta pela grande cidade. É a propaganda mentirosa que faz a injustiça se apresentar como justiça e a morte como se fosse a vida do povo. Exatamente o contrário do projeto de Deus, que é liberdade e vida para todos. A profecia desmascara a grande cidade até os alicerces. De fato, esta se sustenta na dominação política, que concentra a liberdade do povo nas mãos de poucos, os reis da terra. Na exploração econômica que reduz a vida a uma bagatela, a nada, que são os mercadores. E na mentira que faz crer que tudo isso é justiça e vida, os pilotos e navegadores. Então que nós possamos no dia de hoje refletir esta cidade que entra em ruínas por causa da injustiça e da maldade. Quais são as bases que sustentam nossa sociedade injusta? Quais são as propagandas mentirosas que sustentam a injustiça? A concentração do poder político e econômico nas mãos de poucos gera a morte do povo. Você vê isto acontecer no dia de hoje? Quem hoje ganha com a grande cidade? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.